Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na primeira semana de janeiro do ano de 2024, um novo ano que o Senhor Jesus reservou para mim e para você de coisas novas, e precisamos buscar de Deus, mais de Deus, das coisas novas do Senhor, das coisas que o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar, quer nos ensinar. Amém? Hoje o título da nossa mensagem se chama Gavetas da Vida. Por que gavetas da vida? Porque na nossa vida, queridos, existem várias áreas, existem vários setores, como se fossem portas. Existe a área financeira, existe a área emocional, familiar, espiritual. E às vezes estamos com algumas delas ou todas desorganizadas. Temos planos, temos sonhos, temos desejos, cada um de nós temos uma meta, mas às vezes os anos se passam e a gente não consegue alcançar o nosso objetivo, que às vezes são lícitos, são vindos de Deus, tivemos revelações do Espírito Santo, mas a gente não consegue sair do lugar e aí ficamos nos perguntando por que não acontece, por que eu não consigo, e você só vai se entristecendo e acaba que você desiste, porque existem áreas na nossa vida, existem áreas na sua vida, queridos, que estão desorganizadas, que precisam de organização. Olha, a palavra de Deus está hoje lá no livro de 1 Coríntios 14:33, que diz assim: Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, ele é organizado. As coisas do nosso Mestre são organizadas e ele quer que vivamos em organização, porque a falta de organização nos traz falta de paz. Nós perdemos a paz. Eu vou dar um exemplo. Nós que somos pais, ou que você é irmã mais velho, ou já trabalhou em alguma casa que você cuida de crianças, ou na escola, enfim. Quando a criança faz aquela bagunça, joga aqueles brinquedos todos no meio da sala, todos ali no quartinho dela, e às vezes você precisa procurar um utensílio, um objeto e você não consegue achar. Por quê? Porque tá tudo bagunçado. Você não sabe por onde começar. Você não sabe se você varre, você não sabe se você pega as coisas, os brinquedinhos que estão jogados no chão e colocar tudo dentro de um baú. Nós ficamos perdidos. Assim acontece na nossa vida espiritual. E por incrível que pareça, quando temos desorganizações na nossa vida espiritual, isso acaba refletindo na nossa vida material, no nosso dia a dia. O nosso carro está sempre sujo, a gente sempre promete que vai arrumar e não consegue. A nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, a gente sempre perde o horário do almoço, da janta. A gente está sempre perdendo o horário do trabalho, a gente está sempre perdendo o horário do colégio, da prova. Enfim, vivemos uma vida desorganizada porque a nossa vida espiritual também está desorganizada. E tudo que o nosso inimigo, o inimigo número 1 das nossas vidas, que não é o nosso pai, nosso irmão, nossos amigos, enfim, é o Satanás, é o diabo. É o nosso inimigo número 1, esse inimigo invisível que ninguém vê, que ninguém pode tocar, mas que o Senhor Jesus Cristo declara na palavra dele que ele existe. Ele é o nosso árduo inimigo e é contra ele que devemos lutar. Mas como nós iremos conseguir deter essa desorganização, esses ardis do inimigo para prender a gente, para fazer a nossa vida ficar mirrada, para fazer com que a nossa vida não deslanche, para fazer com que a nossa vida fique amarrada? Como que nós vamos lutar contra esse árduo inimigo se nós estamos com a nossa vida espiritual desorganizada? Nós não oramos mais, nós não buscamos mais, nós não buscamos mais a presença do Espírito Santo, nós não tiramos mais tempo para adorar ao Senhor, para ouvir um louvor, para fazer um jejum. A nossa vida está totalmente desorganizada. Colocamos o filme, as redes sociais, as amizades, até mesmo as coisas do nosso trabalho em primeiro lugar e deixamos Jesus de lado. E os anos vão se passando, os meses vão se passando. Queridos, Satanás, ele é um ser espiritual, ele não dorme, ele não se cansa, ele não se fica fadigado, ele é um ser espiritual. E ele fica observando o ser humano tem hora para dormir, o ser humano se cansa, o ser humano fica fadigado, e ele fica trabalhando em relação à nossa vida no tempo. Ele espera que os anos se passem, os meses se passem e que você não consiga alcançar o objetivo real que Jesus tem para a sua vida.
você fica com a sua vida parada. Você tem vontade, não te falta vontade, não te falta ânimo, mas você não sabe por onde começar, sabe por quê? Porque tá tudo desorganizado. Existem gavetas na nossa vida, tem coisas em uma certa determinada gaveta que precisa ser tirado daquela gaveta e ser colocado em outra. Mas a gente não consegue porque a mornidão já nos visitou. A bagunça traz falta de paz, a bagunça traz tristeza, traz estresse. Tudo que o Senhor nos pede é que busquemos a Ele, é que nos tornemos dependentes dEle, porque a bagunça espiritual, ela necessita de oração, ela necessita de obediência, ela necessita de dedicação. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma palavra maravilhosa para nos dar no dia de hoje, que é essa, irmãos. Para que a gente venha, se disponha a buscar a ajuda do Senhor, reconheça que estamos errados, que a gente venha reconhecer os nossos pecados, que a gente venha reconhecer que temos andado relaxadamente perante o Senhor. O Senhor Jesus Cristo te fez para ser um pregador, mas a sua vida está uma bagunça. O Senhor Jesus Cristo te chamou para ser uma mulher que prega para os seus familiares, para os seus parentes, como você pregava antes, mas você não tem feito isso, porque a sua vida tem andado desorganizada. Você, querido, você que parece que tem pouca idade, tem 12, 13, 14, 15 anos, o Senhor também quer te usar, mas a sua vida está desorganizada. E tudo isso tem feito com que a sua vida ficasse parada, ficasse estagnada, e o Senhor quer mais de você. Mas como nós iremos conseguir nos reerguer, nos organizar, se nós não reconhecemos os nossos erros? Sempre temos uma justificativa para as nossas bagunças. Eu estou bagunçada nessa área porque eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Olha, lá no livro de Jó, no capítulo 33, versículo 21, Jesus fala assim: porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Por mais que a sua vida esteja bagunçada, o Senhor, os olhos do Senhor, como chamas de fogo, Ele consegue passear pela nossa vida e detectar aonde está desorganizado, aonde está podre, aonde precisa ser tirado. Aquela maçã que ficou lá no fundo da sua gaveta, aquela maçã que ficou podre, embolorenta, ela precisa ser tirada dali. Essa mágoa precisa ser tirada daí. Essas lembranças do passado que tem prendido você como uma teia de aranha, ela precisa sair daí. Você precisa pegar um espanador espiritual e começar a faxinar essa gaveta. Você tem andado de uma forma desordeira e nem você mais entende por que você tem essa identidade agora. Nós não podemos justificar os nossos erros, nós precisamos nos reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor e necessitados do perdão, da ajuda, da organização do Mestre na nossa vida. Não podemos esconder nada do Senhor, porque tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor. E também, irmãos, não vamos nos prender na nossa riqueza, no nosso dinheiro, no conforto que alcançamos. Porque lá em Salmos 49, versículo 16, 17 diz: não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, e nem a sua glória o acompanhará. Essa pessoa, quando morre, ela fica esquecida. Quando morremos, ficamos esquecidos. Então, do que adianta nós colocarmos o nosso coração na riqueza, no ouro e na prata, no carro que temos, na casa que temos, se a nossa vida está desorganizada? O dinheiro não consegue organizar a sua vida sentimental, o seu coração, a sua mente. O dinheiro, ele nunca conseguiu impedir um suicídio. O nosso Deus, Ele sim pode nos ajudar. Ele sim tem a saída para todos os nossos problemas, as respostas para todas as nossas perguntas. Nós que somos mulheres, lá em Provérbios 31, 27 diz: cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. As mulheres do século de hoje estão lutando contra Deus porque estão desafiando, estão vivendo uma vida contrária que o Senhor nos deu como mulheres para viver. Não estamos cuidando da nossa família em oração, não estamos assumindo o cargo mais precioso que o Senhor colocou na nossa vida, que é a nossa oração, que é a nossa intercessão.
que é a gente ter aquele cantinho, que a gente sempre está orando, que a gente sempre está chorando pelo nosso marido, pelos nossos filhos. Estamos colocando as redes sociais em primeiro lugar, o arroz queima, o feijão queima, porque estamos cuidadas, envoltas de tanta vaidade, de tanta informação que a internet nos dá, nós mulheres, que estamos ficando com a mente bolorenta, nossa mente mofada. A gente não consegue mais ser aquelas gazelas graciosas, aquelas mulheres que se voltam para os seus lares e fazem as coisas com alegria. Estamos vivendo uma vida e parece que cada dia que passa é um fardo. Fazer uma comida, preparar a mesa, cuidar da casa já está se tornando um fardo, porque o diabo tem assumido os lares através de redes sociais. Não que a rede social, querido, seja algo ruim. Se você souber usar para a glória de Deus, ela vai ser uma bênção, vamos alcançar muitas vidas. E é por isso que eu estou aqui, usando uma rede social para levar o evangelho, que você também faça o mesmo. Que você também seja um soldado, uma soldada de Cristo, e você também pregue o evangelho. Mas nós não devemos esquecer do posto que o Senhor nos colocou. Vamos cuidar mais da nossa casa, não somente deixar a casa bonita, a casa limpa, cheirosa, não é somente ao lado físico, mas principalmente espiritual. O Senhor Jesus Cristo, ele nunca resiste, ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. O Senhor Jesus não resiste a um coração contrito e quebrantado, arrependido. O Senhor está sempre de braços abertos para modificar, para mudar a nossa vida. Mas precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Precisamos reconhecer que necessitamos dele. Tira essas couraças, essas vestes de orgulho, querido. Você nunca conseguiu chegar a lugar nenhum com esse seu jeito, com essa filosofia que você criou na sua cabeça para você não sofrer, para você se proteger. Muito pelo contrário. Troca essas armaduras e coloca as armaduras de Cristo em você. Hoje é dia de reorganizar a nossa vida. Não adianta nós entrarmos no novo ano, no ano maravilhoso que Deus nos reservou, que foi nesse ano de 2024, para vivermos uma vida desorganizada. Porque tudo que o diabo quer roubar nossos dias, o diabo ele quer roubar nosso tempo, o diabo quer roubar nossas oportunidades. Estamos deixando ele fazer isso. Vamos deixar com que o Senhor organize as nossas gavetas, que coloque tudo no seu lugar. Ah, queridos, não há nada mais gostoso do que você entrar numa casa e tiver tudo organizado. Não há nada mais prazeroso do que você entrar dentro do seu carro, o carro que Jesus te deu. E o seu carro está tudo cheiroso, está tudo organizado. Não há nada mais maravilhoso do que isso. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Vamos organizar nossa vida hoje, queridos. Amém? E que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo fale mais ao teu coração. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe dentro de você e que você não deixe para fazer o que precisa fazer hoje para fazer amanhã. O que Deus pediu para você fazer agora, faça agora. Jesus ele vai te ajudar. Não se sinta impotente, não se sinta mais inferior porque você não consegue reerguer sua vida e achar que não tem mais solução. Tem solução, sabe por quê? Porque Jesus está enviando essa mensagem hoje agora para você. E você está ouvindo ela até agora. O Espírito Santo de Deus tem um plano na sua vida. E você não pode deixar ele se escorrer assim pelas suas mãos. Amém? Essa é a palavra que Jesus colocou no meu coração no dia de hoje. E eu espero que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Amém?